Tcharam! Hoje eu sou a Nath, esse aqui é a Escola de Influenciadores e hoje eu vim te ensinar quais são as palavras que você precisa evitar nos seus stories para poder conseguir mais visualizações. Já não é mais segredo pra ninguém, se você ainda não sabe disso, preste atenção no que eu vou te contar agora. Existem alguns truques que você consegue fazer as suas views nos stories aumentar, mas também existem algumas coisas que você faz que fazem meio que automaticamente ela abaixar. Ao longo dos anos, desde que os stories foram lançados, os criadores de conteúdo começaram a perceber o tipo de coisa que eles estavam fazendo e estava melhorando as views e o tipo de coisa que estava decaindo. E obviamente, né, com todas as mudanças do Instagram, esses pequenos pontos também foram mudando ao longo do tempo. E hoje em dia esses truques para aumentar as visualizações dos stories são inclusive chamados de Insta Hacks. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui embaixo na descrição que eu conto pra vocês alguns desses Insta Hacks pra você conseguir fazer suas visualizações dos stories assim, dobrarem. Mas não adianta, né? Nem só de sucesso e glamour vive a influenciadora. A gente também precisa estudar o tipo de coisa que a gente faz, que são coisas normais do dia a dia, que a gente nem percebe e acaba fazendo com que a gente diminua as nossas visualizações. Se eu ganhasse R$1 cada vez que uma influenciadora vai lá no Instagram da escola e fala pra mim, Nath, mas eu tô fazendo todos os truques do hack dos stories e as minhas visualizações não dobram, elas caem. Eu já tava milionária. A real é que a gente não entende que muitas vezes a gente pega o truque, não sabe como fazer, faz errado e ainda comete esses erros daqui do vídeo. E pra mostrar pra vocês, provar o meu ponto e falar que eu ainda não tô doida, eu vou abrir aqui, eles mesmos, os dados dos meus stories lá do meu perfil de blogueira, Natália Lima V, e vou mostrar pra vocês como é que fica toda essa questão dos hacks quando eu uso eles, como que isso atinge minha visualização e como é que a visualização fica triste quando eu não uso. Então eu vou vir direto aqui nos insights do Instagram. Pra quem não sabe, no manual da influenciadora eu ensino pra vocês tudo sobre os insights, pra analisar os dados, tudo. E eu vou na parte dos stories dos insights. Eu vou pegar um dos meus stories com mais visualizações desse ano e vou mostrar pra vocês como que os hacks realmente ajudam. Esse story bateu mais de 50 mil visualizações e tinha uma enquete onde teve mais de 18 mil votos. Na época que eu postei esses stories, eu tinha uma média de uns 160 mil seguidores e os stories bateram 50 mil visualizações. Então vamos fazer um pequeno cálculo aqui de proporção. A taxa de engajamento dos stories costuma ser pelo menos 10% do público que você tem de seguidor. Isso antes de você bater 100k. Quando você bate 100k, essa taxa geralmente cai um pouquinho, porque seu alcance tende a diminuir um pouquinho, porque é muita gente. Então o Instagram não te entrega pra todo mundo. E aí fica numa média entre 7% e 8% do seu público. E 8% de 160 mil é 12.800. Então se eu tivesse batendo 12.800, 13 mil, até 15 mil, tava ótimo, excelente o story. Menos do que isso, aí eu já tinha que ficar alerta porque meu engajamento tava baixo. Mais do que 13 mil já era o mundo, o topo da montanha. E eu fiz mais que o triplo disso, porque foram mais de 50 mil visualizações num story. Vocês têm noção? 50 mil pessoas vendo um story? Então vamos analisar os pontos que me levaram a esse número nesse story específico. Lembrando que a quantidade de views ela é proporcional. Eu não tô ensinando você a como evitar os erros para chegar a 50 mil views nos seus stories. Eu tô te ensinando a triplicar o seu engajamento. E isso é proporcional ao seu número de seguidores, tá? E se você tá curtindo esse vídeo, já deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal porque o próximo vídeo vai te deixar tremendo. Primeira coisa que eu fiz foi pegar um assunto que tava em alta. Usei imagens para representar esse assunto. O seu story mais visualizado não necessariamente vai ser o seu story com o seu rosto, tá? A gente tende a achar que porque o Instagram é uma rede social, a gente sempre tem que estar ali mostrando a nossa cara. E a gente tem realmente que mostrar a cara, mas não é sempre que a nossa cara vai ser o requisito pros views. Hoje em dia as pessoas seguem no Instagram e consomem aquilo que acrescenta. Então é literalmente conteúdo, nem sempre o seu rosto vai ser um conteúdo. Então nesse caso aqui eu peguei um assunto e dicas, literalmente não tinha meu rosto. E pra quem não sabe, o meu nicho do meu perfil pessoal é autoestima. Eu falo muito de autoestima, de empoderamento feminino. E nessa época tinha um assunto que tava muito em alta, que era o fato da Giovana Chaves, que é uma influenciadora, atriz famosa, que já tinha um corpo extremamente padrão, falar que ia fazer uma lipo. Então eu peguei esse assunto que tava muito em alta, muitas das minhas seguidoras estavam me mandando isso na DM, pedindo pra eu comentar sobre, eu aproveitei o gancho, você aproveita a pauta quente do momento, ou que ela tem a ver com o seu nicho, ou que você consiga adaptar pra ele. E aí você traz isso pros stories ou pra acrescentar em alguma coisa, pra dar dicas, pra levantar um debate. E o assunto já tá em alta, então as pessoas tendem a querer se envolver mais naquilo. Como? Eu botei uma sequência de enquetes e eu coloquei algumas reflexões também sobre o assunto, usando imagens sempre pra ilustrar, pra prender a retenção do público naquele story. Eu coloquei um pouco de mim também, porque foi aquilo que eu falei, nem sempre o nosso rosto vai ser o principal, mas ainda é uma rede social, então não dá pra você só sumir uma influenciadora. E aí eu me coloquei dentro da situação, coloquei algumas fotos minhas voltadas pra isso.
E eu abri a caixinha de perguntas no final das votações das enquetes e de eu dar o meu posicionamento sobre aquela situação, abri a caixinha perguntando o que o público achava. O maior erro da caixinha que a gente faz é achar que a gente tem que perguntar, pedir para as pessoas mandarem perguntas sobre a gente, pra gente, maiores dúvidas. Às vezes as pessoas não querem. Às vezes as pessoas não estão nem aí pra saber nada de você. Às vezes as pessoas querem ser questionadas. A gente adora dar nossa opinião, dar pitaco nas coisas, em coisas que ninguém perguntou. Então quando você pede pros seus seguidores darem o pitaco deles, eles super se interessam em responder a caixinha. Por isso, se você não é um perfil que ensina, se você não tem dúvidas pra tirar, porque isso obviamente acaba enchendo a caixinha sempre, não faz sentido você fazer as pessoas sempre ficarem perguntando de você. Uma vez ou outra é ótimo pra estreitar os laços seus com seus seguidores. Mas só perguntar de você sempre cansa. E eles vão cansar. Agora vamos ver como é que fica o meu alcance quando eu simplesmente não faço esses truques. É aquilo que eu falo pra vocês, só jogar o rosto sem nenhuma contextualização não funciona. Porque o meu mesmo perfil, que é o perfil que bateu 50 mil visualizações no story, foi o perfil que quando eu postei esse story, que é simplesmente uma foto minha do meu rosto sorrindo com efeito, bateu 1.600 visualizações. Isso é um engajamento péssimo. Porque significa que se nem 15 mil pessoas viram, então eu tô muito ruim. 1.000 pessoas é horrível. Mas também serve pra mostrar pra vocês que nem sempre a gente vai bater os 50 mil. É óbvio que constantemente eu tô batendo esses números porque eu trabalho meu engajamento pra isso. Mas de vez em quando o engajamento simplesmente despenca e as visualizações ficam péssimas desse jeito. E não é só usar truques, obviamente, porque não são só truques que mantêm as suas views. Mas pra eu bater um número tão baixo significa uma porção de coisas, inclusive que eu não tava trazendo conteúdo relevante nos stories, que eu não tava aparecendo com frequência, eu não tava mantendo a minha constância. Tudo isso fez com que o processo de visualização dos stories caísse. Assim, como eu começo a postar, trago assuntos relevantes e uso os truques, elas voltam a subir. Se você quiser aprender certinho esses truques, vai no vídeo que tá aqui embaixo. Então vamos a eles, aos taus proibidos. O primeiro de todos é gravar stories se referindo às pessoas como gente. Que quando você chega, começa a gravar e você fica o tempo inteiro gente, você não cria uma conexão real com o seu seguidor. Porque quando a pessoa tá te assistindo, geralmente, na grande maioria das vezes, ela tá ali sozinha vendo os teus stories. E aí, quando você não dirige diretamente a palavra a alguém, você não prende a atenção daquela pessoa. Tá todo mundo falando gente o tempo todo nos stories, porque é vício de linguagem, principalmente na internet, da gente usar em várias redes sociais. A gente fala, gente, porque não sei o que, gente, mas não sei o que lá. E aquelas blogueiras que é bem chato, porque todo story você vai falando tudo, gente. Então o que você pode fazer? Tanto direcionar a palavra diretamente para o seu telespectador, usando você, em vez de vocês, em vez de falar gente, falar porque eu sei que você, não porque você. Se você reparar, as grandes marcas de sucesso, elas fazem isso de um jeito um pouco diferente, mas fazem. Que é a sua segunda opção. Você pode dar um nome pros seus seguidores. Nossa, Nath, mas eu tenho, sei lá, pouquíssimos seguidores, eu não vou passar esse mico, essa vergonha. Não é mico e não é vergonha, é estratégia. Quando você dá um nome pro seu grupo de seguidores, não importa se é muita ou pouca gente, se você tá começando agora, se você já tem um Instagram há muito tempo, você tá criando uma comunidade. As pessoas gostam de pertencer a comunidades. Não é à toa que cada famoso, cada cantor, cada banda tem o seu nome de fã-clube, o seu nome de fandom. Por exemplo, Justin Bieber tem as Beliebers, o One Direction tinha as Direction, e o BTS tem as ARMYs, enfim, assim vai. A Boca Rosa tem as Gostosas e várias outras influenciadoras deram nomes para os seus grupos de seguidores e muitas vezes esse nome tem a ver com o bordão que ela falava no início do canal, dos stories, tipo a Tassi que sempre falou olá meninas e meninos, e aí tem vários fã-clubes chamados Meninas da Tassi. O BBB é um ótimo exemplo disso. Quando as torcidas começam a se organizar, não só pro BBB como para vários reality shows, elas costumam usar um emoji que identifica a torcida, porque as pessoas gostam de pertencer a comunidades, então elas têm seus símbolos, ela tem o nome do grupo, ela tem as gírias que é falada, como é que o tipo de coisa que é comentado, então as pessoas gostam disso, de pertencer a uma comunidade. Quando você dá um nome ao seu grupo de seguidor, você tá criando uma comunidade fiel, e as pessoas se sentem parte daquilo. Óbvio que falar gente é um vício de linguagem, em algum momento você vai falar, esse não é o ponto. O ponto é que quando você trabalha pra perder esse vício e fala diretamente com a pessoa ou cria um nome específico pros seus seguidores, você desperta a atenção dela diferente, porque no meio de tantos influenciadores falando gente, você foi a única que falou você, ou então, sei lá, meu bonde, alguma coisa assim, sabe? A segunda coisa é quando você grava stories e você fica naquele de quando você faz isso, você completamente dispersa a pessoa que tá te assistindo. Porque você fica muito tempo pensando e aí você perde a linha de raciocínio e quem tava te acompanhando meio que
acorda. Porque como se quando a gente tá vendo um story, a gente tá interessado, a gente fica meio que hipnotizado. Se a pessoa perde o raciocínio, você perde o raciocínio junto com a pessoa. E aí você se deshipnotiza daquilo ali e você pula pro próximo porque você só pula. Então a gente tem que se policiar. Tanto que nos próprios vídeos do YouTube, às vezes eu tenho isso de ficar, então... E aí que a gente tem que cortar, porque o vídeo tem que ser muito dinâmico, né? Na edição eu vou e tiro todas essas partes. Então, quando a gente deixa o vídeo mais dinâmico dessa forma, isso prende mais fácil a atenção da pessoa naquilo ali que ela tá vendo. Os stories é a mesma coisa. Quando você vai direto ao assunto, não fica fazendo muitas voltas, dando muitas voltas e se perde no raciocínio, a pessoa assiste. E o último erro que você pode estar cometendo é postar mais do que 4 stories de uma vez só. Isso quando você fala em sequência ou quando você faz muito repost. Óbvio que repost no Instagram muitas vezes pode ser ótimo, inclusive uma das minhas maiores visualizações nos stories desse ano foi repost, mas nem sempre é bom. Quando você só posta repost, você não tem conteúdo. Quando você não contextualiza o repost, não é conteúdo. Você só tá se identificando com alguma coisa e você quer compartilhar aquilo para as pessoas. Então só colocar repost não é conteúdo. Ter repost nos seus posts, maravilhoso. Só ficar colocando repost, péssimo. E é a mesma coisa quando você faz vários ou então quando você bota mais do que 4 stories em sequência falando, a não ser que seja fofoca. Uma polêmica, uma briga, todo mundo gosta. Mas se você quer falar de alguma coisa, tenta ser o mais rápida e direta possível. Porque quando você fica enrolando e falando daquele assunto em 16 stories, ninguém aguenta mais. Seja rápida, seja direta, fale daquilo ali de um jeito muito dinâmico e que prenda a atenção do seu público, mas não fique enrolando e falando a mesma coisa de 10 jeitos diferentes e botando muitos stories de uma vez só. Por quê? Quando as pessoas veem ali que tem vários pontinhos, elas já desanimam de assistir muitas vezes. Principalmente porque os stories, ele é uma fidelização de público. Você tá transformando aqueles seguidores em fãs. Mas nem todo mundo que tá vendo seus stories já é teu fã. Então tem gente que assistiria 10 horas de stories seu, porque já te adora. Mas tem gente que ainda não, que tá chegando agora, enfim. Não encha. O recomendado é você fazer uma sequência de 4, 6 no máximo stories e depois de algumas horas postar mais alguns. Então dá tempo daqueles stories serem vistos, não encher com muitos. Porque senão acontece aquilo que vários influenciadores reclamam comigo. Nath, meus stories começam muito bem e aí eles despencam. Sim, porque as pessoas perdem o interesse no meio do caminho. E uma dica bônus pra você é: procura colocar número nos seus stories. Por exemplo, você fez uma sequência de 6 stories, coloca na legenda 1/6, que significa que aquele ali é o primeiro de 6 stories. Isso dá uma sensação pro seu público de que vai ter fim em algum momento. Então não fica aqueles stories infinitos que você não sabe quando acaba. A pessoa sabe exatamente em que lugar ela tá e quando que aquela conversa vai acabar. E isso faz com que ela esteja mais disposta a prender a atenção dela naquilo. Porque ela sabe que tem um fim, ela sabe quando vai ser esse fim. Então no segundo story você bota lá 2/6, se forem 6 stories. 3/6, que a pessoa já sabe que tá na metade. Quando você não numera, é mais fácil da pessoa dispersar dos seus stories. Mas é óbvio que, apesar de todas essas dicas que eu tô dando pra vocês, não existe uma regra. Quando eu fiz o Reels falando sobre isso, principalmente falando que gente é uma coisa que faz as pessoas perderem views, as pessoas ficaram assim: nossa, nada a ver, mas eu falo gente, e aí, vou fazer o quê? Ah, eu vou continuar falando gente. Tá. A questão e a lógica é se diferenciar no meio de tanta gente que tá fazendo tanta gente igual. Então se você quer ser mais um falando gente, tudo bem. Talvez você tenha muitas views fazendo assim, mas tenta fazer diferente. Já tá todo mundo falando gente, cria sua comunidade. E a mesma coisa vale pra todas as outras dicas. Não existe regra, Instagram é teste. Às vezes o que funciona pra mim não vai funcionar pra você exatamente daquela forma. Às vezes você vai fazer esse teste, no meio do caminho você vai descobrir o que funciona melhor pra você. E essa é a graça do Instagram. Você chega aqui, você pega suas dicas, você vê o que funciona pra você, você vê o que do que eu te ensinei não deu certo pro seu nicho, ou pro tipo de post que você faz, enfim. A gente vai se descobrindo, vai descobrindo o que dá certo pra gente e o que não dá. E tá tudo bem. No próximo vídeo eu vou lançar um quadro onde vai ser o que eu postaria se eu fosse blogueira de, e eu vou dar a dica de uma semana de conteúdo pra vários nichos. Comenta aqui embaixo qual o seu nicho, se você quer que eu dê dicas pra eles, porque aí quem sabe você vai aparecer nesse quadro de o que eu postaria se eu fosse blogueira de. Um beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se ele abriu seus olhos de alguma forma, não deixe de comentar aqui embaixo pra gente fazer essa troca, de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal pra receber mais gratuitamente.